O tráfico negreiro, iniciado por volta de 1550, representou um dos capítulos mais cruéis da história, marcando a chegada de cerca de 5 milhões de africanos ao Brasil ao longo de mais de 3 séculos. Esses homens e mulheres capturados em suas terras natais foram forçados a atravessar o Atlântico em condições desumanas para atender às demandas da economia colonial. Explorados na mineração, especialmente nas Minas Gerais, e na agricultura, como nos engenhos de açúcar do Nordeste e nas plantações de café de São Paulo, nas indústrias baleeira e do charque, na região sul. Os africanos escravizados moldaram a base do trabalho e da riqueza no Brasil. As províncias do Brasil Meridional, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuíam, em comparação com outras regiões do Brasil, um número bem menor de escravizados. Mas a escravidão desempenhou um papel crucial em diversas atividades econômicas locais. Grande parte dos escravizados que trabalharam na região sul não veio diretamente da África, mas foi trazida e comercializada por meio do tráfico interno de escravos, especialmente de regiões como Nordeste e Sudeste, onde havia maior concentração de cativos. Essa movimentação era motivada pelas necessidades econômicas locais e pela expansão de atividades específicas. No Rio Grande do Sul, especialmente na indústria do charque, iniciada em 1780 pelo cearense José Pinto Martins, às margens do rio Pelotas, o trabalho escravo era amplamente utilizado no abate, preparo e transporte. Em Santa Catarina, a indústria baleeira também se destacou, com escravizados trabalhando nas armações, empreendimentos destinados à caça e processamento de baleias para a extração de óleo. Além disso, nas áreas litorâneas colonizadas principalmente por portugueses, os escravizados atuavam nos engenhos de farinha, cana e serra, abrangendo atividades agrícolas e extrativas. No Paraná, o trabalho escravo foi utilizado nas plantações de erva mate, produto que ganhava importância econômica na região. Embora o número de escravizados fosse menor em relação às outras regiões, sua presença foi essencial para o desenvolvimento econômico, social e cultural do sul do Brasil. A presença de escravizados nas colônias europeias de Santa Catarina aconteceu, embora em menor número. Esses escravizados desempenharam um papel importante nas atividades agrícolas como a produção de farinha e cana-de-açúcar, além de atuarem na pesca e em pequenos engenhos familiares. Com a chegada de imigrantes, sobretudo no século XIX, o modelo de colonização baseado na pequena propriedade familiar foi priorizado. Mas isso não significou a ausência de escravizados. Tem-se registro que muitos desses imigrantes adquiriram cativos para auxiliar nas residências e nas lavouras, principalmente na produção de alimentos. A colônia Brusque, hoje município de Brusque, em Santa Catarina, foi fundada em 4 de agosto de 1860 como parte do projeto de colonização do Vale do Itajaí, promovido pelo governo imperial. Antes da chegada dos imigrantes europeus, os indígenas Xoklengs e Caigangues eram os habitantes originais da região. Eles tiveram seus territórios impactados pela criação da colônia, o que levou a conflitos, marginalização e a quase completa extinção dessas populações. A colônia Itajaí Brusque foi fundada pelo barão austríaco Maximilian von Schneeberg. Os primeiros colonos eram majoritariamente alemães que trouxeram consigo suas tradições e técnicas agrícolas. Em 1869 chegaram os poloneses que desenvolveram principalmente as técnicas têxteis e em 1875 uma grande leva de trentinos e bergamascos, hoje chamados de italianos. Ao longo dos anos seguintes, diversas outras etnias também passaram a fazer parte da colônia. Entre elas, portugueses, açorianos e algumas famílias de origem africana.
contexto das colônias europeias do sul do Brasil, o trabalho escravo não foi usado em larga escala. No entanto, há registros consideráveis, né, da presença de escravos em localidades como Brusque, como Blumenau, como cidades, né, consideradas de origem europeia pela sua imigração. O caso de Brusque, nós tivemos no centro da cidade, né, os chamados escravos ladinos, que eram aqueles escravos de trabalho em casa. Nós temos aí os registros de 8 ou 9, esse número não é muito preciso ainda, né, escravos que nós tivemos no centro. No entanto, ao redor, nós tivemos um grande número de escravos, principalmente nas localidades onde nós tínhamos a presença do elemento português, como o caso de Gaspar, como o caso de Limoeiro, o caso de Limeira, também o caso aqui de Nova Trento, que antes era Brusque, né? Então, nesse ao redor todo, nós chegamos a ter aí uma média, esses números não são muito precisos, mas uma média de 150 a 180 escravos. Na crônica histórica temos poucos registros dos nomes desses escravos, mas ao menos alguns deles é possível identificar pelos registros paroquiais da época. Um desses escravos era Bibiano Manuel, de profissão canoeiro, cujos registros identificam sua esposa, Luciana Bento, e seus pais, também escravizados, Manuel Bento e Maria de Tal. Outra escravizada era Caetana, casada com o também escravizado Fortunato. Os dois tinham um filho de nome José. Ambos eram escravos de Felipe Sestrem, que se autodenominava Rei dos Escravos, por possuir cerca de 30 escravos de sua propriedade. No bairro Limoeiro, temos o registro da escravizada Floriana, filha da também escravizada Maria. No bairro Barracão, temos o registro da escravizada Generosa, filha dos escravos Antônio Henriques e Felisbina Maria, todos de propriedade do capitão José Henriques Flores. No centro da colônia Brusque, temos o registro da escrava Maria, que possuía um filho, também escravizado, chamado Adão. Além desses, em 1861 temos o registro do assassinato em Limoeiro do escravo Miguel. Em 1867, o padre Gattoni registra a morte do Pardo Carmelindo. Em 1872, temos o registro de nascimento de Benta, livre do ventre, filha da escrava Germana. Também, em 1872, está registrado o nascimento em Brusque do negro Paulo Jacinto, filho da escrava Ignez. Em 1873, o padre Gattoni registra o nascimento de Presídio Jacinto, também filho da escrava Ignez. Em dezembro de 1887 está registrado em cartório o contrato de liberdade da escravizada Maria, de propriedade de Jorge Boitker e sua esposa Carolina. Entre as famílias que possuíam escravos, temos a família de Pedro José Werner, cujo filho, Antônio Pedro Werner, em 1882 celebrou um contrato de compra e venda do escravo Antônio Criolo, de propriedade de José Vicente de Souza, este também proprietário de escravos. Esses registros comprovam que em Brusque e seus arredores havia diversos escravizados e que, apesar dos raros documentos de comprovação, eles existiram e fizeram parte da sociedade brusquense nos seus primórdios. O Aires Gevaerd também trouxe um personagem muito show, que era um ex-escravo, né, chamado Florentim, que ele vinha para Stadtplatz, para o centro da cidade, onde ele reunia as crianças e contava histórias, e que era muito respeitado, né? E isso está lá, o Aires recontou essa história porque conheceu o Florentim, né? Além do Florentim, havia outros, né, que promoviam, por exemplo, no Barracão, os bailes de preto, que os bailes aqui no centro não se podia entrar, então eles faziam o baile de preto. Então tinha o baile de branco aqui no centro e tinha o baile de preto no Barracão. No Barracão se tornou um centro onde se reuniam os índios chamados mansos, né, e os negros, que eram aqueles caras que se dizia antigamente, tinha uma frase de muito mau gosto, né,
por sinal, que dizia assim, olha, se tu não tem onde cair morto, vai para o barracão. E então ali se reuniam essas pessoas, né, e alguns iam visitar um ou outro, acabavam ficando morando, né, e até a década de 70 ainda se encontrava muito esses filhos de ex-escravos, né, libertos em 1888. A história registra que a família Werner teria possuído pelo menos 4 escravos, sendo 3 que trabalhavam nos seus empreendimentos e uma escrava em sua residência. Esses escravos se chamavam José, Adão e Antônio Criolo. A escrava que trabalhava na residência chamava-se Maria, possivelmente mãe de Adão. Entre as famílias pioneiras de Brusque, antes mesmo da chegada da imigração oficial, nós tivemos a família Werner. Um dos membros da família Werner, provavelmente o mais destacado, era Peter Joseph Werner, o Pedro José Werner, que tinha como alcunha, como apelido, Pedro Miúdo. E o Pedro Miúdo, ele desenvolvia uma atividade econômica importante na cidade, na colônia, na época, pré-colônia, que era a atividade industrial, com engenho. E essa atividade industrial, ela abrigava mão de obra, precisava de bastante mão de obra. Em Brusque há muitos casos documentados da presença de uma modalidade de escravatura que possuía um maior valor de mercado, o escravo ladino. Os escravos ladinos, também conhecidos como escravos domésticos, eram aqueles que trabalhavam nas residências dos proprietários de escravos, desempenhando funções como cozinhar, limpar, servir refeições e cuidar das crianças da casa. Além dos escravos que trabalhavam com o uso da força, o braçal, que trabalhava no engenho, trabalhava na roça, nós tínhamos uma outra modalidade de escravos, no caso geralmente mulheres, que trabalhavam no interior das casas. A elas cabia, por exemplo, a lida diária da cozinha, a lavação de roupa e o cuidado com as eventuais crianças, como aconteceu com o caso da família Boettiger, ou Betcher, aqui da cidade de Brusque, onde existia uma escrava chamada Maria. Inclusive, há documentos que citam a escrava Maria como propriedade do Betcher, em documentos preservados pelo seu Aires de Waerd, na Casa de Brusque, assim como durante o trabalho de pesquisa que eu realizei a partir do, vamos dizer, meados da década de 80 para frente, eu também encontrei documentos no Arquivo Histórico de Itajaí, encontrei documentos no Arquivo Histórico de Rio do Sul, que dão para a gente um panorama limitado, porque não há muitas e muitas citações sobre a mão de obra escrava nessas cidades, mas que já dão uma ideia de que existia de fato, né? Há uma confirmação da presença desses escravizados nessas regiões. Em todo o Brasil, havia regras muito rígidas impostas pelos proprietários de escravos. A crueldade e a variedade de métodos usados para punir escravos que descumprissem essas regras era assustadora. As chibatadas, amplamente utilizadas, não apenas causavam ferimentos profundos, mas frequentemente eram seguidas de aplicação de sal ou limão nas lesões, intensificando a dor e deixando cicatrizes que simbolizavam a submissão forçada. A mutilação era outra prática recorrente, abrangendo a quebra de ossos, extração de membros e até castrações realizadas com instrumentos rudimentares. Os cativos também eram marcados com ferro quente ou escarificação, principalmente no rosto, para identificar a propriedade de seus senhores, reforçando a ideia de desumanização. Além disso, correntes pesadas eram empregadas para evitar fugas, causando dor e desconfortos contínuos. Outra punição era máscaras de ferro, conhecida como máscara de Flandres, que impedia o escravizado de se alimentar ou se comunicar, agravando seu sofrimento físico e psicológico. O tronco também era outro método de castigo, no qual os escravizados eram expostos ao sol amarrados.
frequentemente recebendo chibatadas como complemento à punição. O garrote era outro instrumento de tortura que pressionava o pescoço dos cativos, provocando asfixia lenta. Em Brusque, especialmente para os escravos da família Werner, o método para punir os desobedientes era o fosso. Essa forma de punição envolvia um buraco diminuto, que mal cabia uma pessoa em pé, com cerca de 5 metros de profundidade e uma grade de ferro fechando a borda que não permitia que o escravizado fugisse. No restante do Brasil, a gente vê aí diversas formas que os proprietários de escravos, né, usavam para manter esses escravos na linha, entre aspas, né? Alguns botavam lá no pelourinho, outros, enfim, havia diversos relatos, né, de como esses escravos eram punidos. O caso de Brusque, o caso que nós levantamos em Brusque, é uma coisa assim muito diferente, que eu não vi em lugar nenhum isso daí. De repente foi uma criação do próprio Pedro Werner aí de como fazer, né? Mas a gente não sabe a origem em si, por que tinha essa história do fosso. O fato é que isso aconteceu, esse fosso existiu e a lenda e depois mais tarde, né, os relatos das pessoas comprovam a existência desse tipo dessa forma de punição. O fosso era uma coisa maluca, um negócio que hoje é impensável, né? Uma judiaria extraordinária, assim, uma coisa fora de qualquer mente que a gente possa chamar assim de que essa pessoa não seja um louco. Os escravos, eles eram colocados dentro desse fosso, que tinha em média 5 metros de profundidade, né, um espaço diminuto, e ali ele ficava uma semana dentro desse fosso. Nesse fosso ele recebia mal e mal comida para ele sobreviver, né, e para que ele não continuasse apto para o trabalho. Não bastasse a punição no fosso, acontecia também o terror psicológico imposto ao apenado. A tortura psicológica era parte do castigo. E junto com essa coisa de colocar ele lá dentro do fosso, sabe, uma semana inteira sozinho ali dentro, vinha toda uma série de histórias que eram contadas e que os escravos sabiam, né? Entre essas histórias tinha lá de que os bugres poderiam vir e comer o cidadão que estava lá, né, o escravo, porque eles eram canibais, o que é um absurdo, porque nós não tínhamos índios canibais na nossa região, mas isso era uma lenda que era colocada. Além disso, tinha ainda a lenda de que animais ferozes iriam lá e iam dilacerar a pessoa. Então você imagina a noite toda, né, a escuridão, o dia, né, mas especialmente à noite. Um cidadão está lá, a pessoa está lá, o escravo está lá dentro desse fosso, com tudo isso em mente. A história do chamado Fosso dos Lamentos foi descoberta a partir dos relatos do respeitado médico brusquense Dr. Germano Hoffmann, cujos avós se tornaram proprietários das terras que antes pertenciam à família de Pedro Werner. Segundo ele, esses fossos se localizavam às margens da rodovia Antônio Raion, nas proximidades entre a Praça Vicente Só e o pavilhão de eventos da FENARRECO. Eu, pessoalmente, entrevistei o Dr. Germano Hoffmann em algumas oportunidades, né? E numa delas ele contou essa história de que quando criança, isso início da década de 30, eles iam para aquela região ali, tinha um campinho, né? Onde as crianças iam lá jogar bola. Ou iam pescar, tinha um riozinho ali também. Mas aí vinha o aviso dos pais. Olha, você não vai lá naquela região lá, porque lá tem alma penada. E lá, né, pode ser que essas almas penadas
queiram levar vocês. Então, quando começar a anoitecer, vocês vêm para casa. E o Dr. Germano contou em detalhes isso, né? Inclusive não só para mim, mas para algumas pessoas, né? Os filhos ouviram isso também e tudo mais na época. E a gente daí, a partir desse relato do Dr. Germano, é que nós fomos investigar melhor essa história. Porque quem é que acredita em alma penada? Desde os tempos da colônia até por volta dos anos 1960. Uma série de histórias e lendas aterrorizantes eram difundidas entre os habitantes de Brusque. Muitas delas contadas de viva voz por pessoas que viveram essas histórias e, por isso, eram consideradas verdadeiras. Algumas delas são contadas até os dias atuais. Tem histórias inusitadas que meu pai contava, que era um comerciante do Arraial dos Cunhas, chamado Luiz Avani Adami. O meu pai contava, por exemplo, que às vezes eles estavam vindo a pé à noite ou de bicicleta para o cinema ou de volta, que eles vinham assistir filme em Brusque de bicicleta, imagina, lá do Arraial, dá 20 e poucos quilômetros na época. E de repente a roça pegando fogo, e fogo, uma coisa louca, tudo incendiado, e eles se afastavam da estrada, iam para o outro lado, olhavam para trás, não tinha fogo. Uma baga gigante, uma pedra do tamanho desse rebatedor de luz aqui, morra abaixo, morra abaixo, morra abaixo. Meu Deus, vai arrebentar tudo. Quando olha de novo, nada, nem o rastro da pedra. Então eram coisas assim, um cara para ele na estrada, ele pedalando a bicicleta naquele atoleiro de areião, voltando para casa do cinema cansado, o cara segura o guidão da bicicleta dele e diz assim, tem um cigarro? Ele não estava enxergando nada, né? Eles, tenho, então me dá. Aí soltou o guidão da bicicleta, ele pega o cigarro, entrega para o cara, ele sente que o cara pega o cigarro, ele pega o fósforo, cadê o cara? E era um escravo que ele tinha conhecimento, mas que já tinha morrido, né? Então tu vê o susto, né? Então ele saiu lá muito rápido daquele atoleiro de areião, voltou para casa com uma história que se foi lenda ou que se tornou história, ele contava para todo mundo quando ele tinha a sua própria venda no Arraial dos Cunhas e contava para a freguesia e contava nas reuniões familiares também. Existem histórias ou lendas que elas ganham força com o passar do tempo e, na maioria das vezes, elas podem até não ser oriundas de um fato, de alguma coisa que verdadeiramente aconteceu. Mas a pessoa que se depara com uma situação como essa, uma situação inusitada, que leva um susto muito grande, ela pode gerar alguma coisa que atravessa a lenda, vai além da lenda e conforme ela vai contando, recontando essa história para as outras pessoas, ela passa a ser um fato, essas lendas passam a ser fatos. E tem muitas histórias, não só ligadas ao período em que nós tivemos escravos aqui na região, mas períodos depois da libertação dos escravos. Ainda na época colonial, a descoberta dos fossos teve início com os boatos de que naquela região havia um fenômeno sobrenatural muito temido: as almas penadas. De acordo com a literatura, as almas penadas são figuras do imaginário sobrenatural, especialmente presentes na mitologia. Segundo as crenças da cultura popular, trata-se de espíritos de pessoas falecidas que, por razões como sofrimentos, compromissos ou pendências deixadas na vida terrena, não encontraram descanso após a morte. Por isso, retornam ao mundo dos vivos, geralmente em formas enigmáticas e assustadoras. Essas manifestações podem ocorrer como luzes misteriosas, vozes, suspiros e vultos imprecisos. Muitos acreditam que essas almas voltam para pedir ajuda. Foi precisamente essa lenda que se espalhou na região do Vale do Itajaí-Mirim em relação à história do fosso. A lenda ela se espalhou por um motivo bastante simples. Essa localidade onde ficavam esses fossos, que eram 2 fossos, né? Ela era muito próxima do rio. A proximidade com o rio, os canoeiros passavam para cima e para baixo,
eles escutavam esses lamentos desses escravos que estavam lá dentro, que diziam: socorro, me ajuda. E eles não sabiam de onde vinha, eles olhavam, só viam mato. E começaram a difundir a ideia de que ali tinha uma alma penada. E essa ideia era de que ninguém era bom ninguém passar lá final da tarde e à noite, porque as almas penadas estavam ali, e tinha prova disso. Os canoeiros, além de serem os Uber de antigamente, porque era eles que levavam e traziam a estrada de Brusque, era o rio Itajaí-Mirim, eles também levavam e traziam informações, né? Informações do dia a dia, recados, etc. E, ao mesmo tempo, eles faziam os comentários sobre as margens do rio, aquilo que eles viam no dia a dia, né? Imagina, o cara passava a vida para lá e para cá de canoa, né? Então, esses canoeiros é que passavam, boa parte deles, e claro, os seus passageiros, né? Imigrantes e outras pessoas nesse leve trás, eles ouviam esses gritos, esses lamentos que a gente poderia chamar, né, de socorro, me ajude, me tire daqui, né? A gente não sabe exatamente quais que eram as palavras da época que eles usavam, mas certamente eram semelhantes a essas. Eles ouviam isso, olhavam para o mato e não viam nada. E aí, esses gritos eram mais final de tarde e noite, né? Então eles acabaram espalhando essa lenda de que naquela região específica ali, né, que era o terreno dos... mais tarde veio a ser o terreno dos Hoffmann, né, da família Hoffmann, naquela região específica ali tinha uma alma penada. E essa alma penada, né, que gritava por socorro. O nome penada é uma alma que ainda não foi salva. Tem isso também, essa coisa dentro dessa história. O que é uma alma penada? É uma alma que está penando ainda, que ela não foi salva e não foi para o céu ainda. E por não ter ido para o céu, ela talvez viesse ali então pedir socorro. O que ninguém sabia era que dentro, naquele lugar, naquele espaço onde as pessoas ouviam a voz, ali tinha um ser humano. Ali tinha uma pessoa sofrendo uma pena, de fato, que o seu proprietário havia lhe dado. O meu pai, o Germano Hoffmann, ele então tinha umas lembranças, uma memória assim fantástica da época da infância dele, da adolescência. Ele lembrava de muita coisa. E uma dessas histórias interessantes que ele contou que era sobre os escravos em Brusque. E essa história foi passado de forma oral, né, por gerações antes dele. O meu bisavô recebeu uma herança de uma tia e madrinha dele que morou nos Estados Unidos. Com parte do valor dessa herança, ele comprou as terras do Pedro Werner, que são as terras onde estão ali a Van, hoje, né, a Van, onde tem o asfalto da rodovia Antônio Raio. Então, ia até na Limeira essas terras. E depois ele passou, né, para alguma coisa ele vendeu. O meu bisavô, o Johann Philipp Hoffmann, ele passou algumas dessas terras, ficaram para os seus herdeiros. E nessas lembranças do pai, ele então contava que quando ele era criança, eles tinham ali um riacho, onde eles brincavam, indo pescar. Riacho esse que eu, na década de 70, também nós íamos lá, né, meus irmãos e amigos da família Stoltenberg, o Heinz, o Helmut, nós íamos também pescar nesse riacho. E por ali, naquela região, o pai contava sempre, me contou diversas vezes essa história,
que havia o poço dos escravos. E quando ele era criança, ele tinha muito medo, né, que os familiares dele tinham contado que ali tinham um poço em que era colocado os escravos. Eles ficavam ali como castigo, né, durante vários dias. Então que eles, durante a noite ou durante o dia, eles gritavam, pediam por água, pediam por comida, e que aquilo então ficou com que havia ali almas penadas e que seriam desses escravos. E então que esses escravos eram castigados pelo seu senhor e eram colocados dentro desse fosso ou poço, né, que tinha uma certa profundidade onde eles não conseguiam sair de lá. Eles eram colocados desciam através de corda e depois eram puxados depois de cumprirem o seu castigo. E o pai contava sempre desse medo que ele tinha de passar nessa região por ali, sozinho e tal, ou quando passava com um amigo, ele tinha medo, né? Porque poderia essa alma penada desses escravos e ele diversas vezes me contou essa história, e ele contava assim com muito pesar, né? Eu observava no semblante dele, e ele às vezes falava, né? Tu vê, olha, castigando a pessoa, o ser humano. Na atualidade, muitas pessoas se sentem incomodadas com a pesquisa histórica sobre a escravidão no Brasil, em especial na região de Brusque. Muitos não entendem que pesquisar e aprofundar o conhecimento sobre a escravidão no Brasil é fundamental para compreender a formação histórica, cultural e social de um povo. A escravidão foi uma instituição que moldou não apenas as relações econômicas, mas também estruturou desigualdades que persistem até hoje, como o racismo e a exclusão social. Ao investigar esse passado, é possível resgatar histórias apagadas de milhões de pessoas que contribuíram para a construção do país, reconhecer seus sofrimentos e valorizar suas resistências e existências. Além disso, compreender as dinâmicas locais, como a presença de escravizados em Brusque região em atividades econômicas, sociais e culturais, permite uma visão mais detalhada e humanizada da história. Esse conhecimento também é essencial para educar as futuras gerações, promovendo um debate crítico sobre os impactos da escravidão e a necessidade de superar suas consequências. Mais que um resgate histórico, é um compromisso ético com a memória, a justiça e a construção de uma sociedade mais igualitária. Eu acho que essas histórias elas deixam para nós grandes lições. Hoje em dia ainda nós vemos mundo afora, né, outras formas de escravidão, outras formas de punições, né, outras maneiras de fazer isso. O ser humano, infelizmente, é um ser que não tem respeito pelo seu semelhante. A questão da escravidão em Brusque, né, isso não é para demonizar nenhuma etnia que formou a cidade, né, não foi esse o objetivo da minha pesquisa. Quando eu faço um trabalho de pesquisa sobre uma história como essa, dos escravizados, vamos dizer assim, eu costumo me deparar com pessoas que combatem essa informação. Pessoas que não sei porquê, não sei que interesse é esse, não sei que parece uma tentativa de mudar o que de fato aconteceu, mudar a história. A história, ela é uma coisa consagrada. Eu posso até não concordar que houve um dia escravizados, né? Eu posso não concordar com isso, mas eu não posso mudar isso. E eu vejo que tem algumas pequenas correntes, infelizmente parece que elas estão crescendo,
de que querem dizer que isso não aconteceu. Mas nós tivemos escravos em Brusque, tivemos escravizados, no caso, em Brusque, Itajaí, Porto Belo, diversas outras cidades aqui, que hoje são de igual, menor ou maior porte uma da outra. Essa situação existiu, a gente não tem como dizer que não. Então, o que a gente vai dizer? Isso não existiu? Não foi assim? É mentira? Não, existiu. Não tem como dizer não, não foi assim. O que a gente pode fazer, eu acho que deveria ser feito, é aprofundar esse trabalho, questionar mesmo, ir atrás de informação e principalmente fazer uma coisa que não se via ser feito antes, que é ouvir pessoas. Nós precisamos dar a devida importância a essa mão de obra que foi de seres humanos escravizados e que ajudaram a construir esse país. E que é importante essa história, e não se trata aqui de condenar ou não. Claro que hoje nós podemos condenar essas atitudes, mas temos que compreender também o contexto histórico vivido na época, né? Claro que não podemos nunca admitir um ser humano que seja escravizado, né? Entretanto, a importância de demonstrar que também a nossa cidade de Brusque, também em algum momento, em algum período da sua história, teve pessoas escravizadas e que de alguma forma contribuíram para a construção, a riqueza da nossa cidade. A história não pode ser feita por uma pessoa sentada na sua banqueta. Ela tem que ser escrita com base em depoimentos, em memórias orais. Nós temos aqui grandes autores que trabalham, que dão valor para a historiografia oral, porque nem tudo está devidamente documentado, por preconceito, por vergonha, por medo, por achar que talvez não tenha grande importância, mas em história tudo é importante. Quero destacar a importância desse documentário na questão de dar visibilidade a essas pessoas negras que contribuíram para a nossa cidade e que fazem parte dessa nossa história. A questão da escravidão em Brusque é trazer luz a isso também. Nós não podemos jogar para debaixo do tapete as nossas histórias ruins, as nossas histórias privadas. Eu acho que tudo tem que ser colocado à luz do dia e a gente assimilar isso e seguir em frente, e aprender as lições que a história deu para nós, para que isso não se repita, principalmente, né, as novas gerações aprenderem o que nós já fizemos de errado lá no passado. Olhar para frente e dizer, isso é uma coisa que eu jamais faria. Eu acho que essa é a grande lição do fosso, é a grande lição que nós temos da escravidão em Brusque e que esperamos que, claro, jamais se repita. chakula chetu tunachohitaji kusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usituti katika majaribu, lakini uokoe na yule muovu milele.
yetu tunachohitaji kukusamehe makosa yetu, hey, kama nasi tunavyowasamehe wale waliokukosea, usitutie katika masharibu lakini